Reforma tributária é boa, ruim, problemas, virtudes? O que você achou? Começamos mais uma Agenda Econômica, esse Agenda Econômica de número 18, na semana do dia 10 de julho. E eu, José Augusto Ruas, Zeca Ruas, estou com meu amigo Saulo Abuchedi mais uma vez aqui para discutir um tema super polêmico. Um tema que a gente já abordou, mas que hoje vem com tudo, né, Saulo? E aí, Zeca, salve, salve a todos e todas. É um tema super polêmico, né? Enfim, é muito difícil de se compreender, justamente pela complexidade do nosso sistema tributário voltado ao consumo. Vários programas, analistas tentam explicar da maneira mais didática possível. A gente vai fazer isso hoje, né? Tentar mostrar aqui para quem está nos assistindo, ouvindo, do que se trata essa reforma tributária e problematizar. É importante a gente problematizar justamente para no final a gente colocar aqui a nossa opinião, né? Sem ficar em cima do muro, né, Zeca? É isso aí, não vamos ficar em cima do muro, doa quem doer, como diriam, né? De fato, a gente tem um desafio enorme, né? Porque, no fundo, a ideia de conversar sobre essa proposta, né, que ainda vai tramitar em direção ao Congresso, né, na verdade, em direção ao Senado, né, para ser efetivada, né, tem muitas nuances. Então, para explicar isso para quem não acompanha minimamente, já é um desafio. Agora, para quem já entendeu, tem um segundo desafio, que é tentar fazer um julgamento, se ela é boa ou se ela é ruim, porque envolve muitos aspectos técnicos e muitos aspectos políticos difíceis de serem analisados, porque, em geral, a gente está acostumado com polarizações, né, que, em geral, são muito ruins, né, mas, nesse caso, não se trata de polarização. Você tem vários agentes dentro do setor público, vários agentes privados, empresas que ganham e que perdem. Então, fazer um julgamento e um diagnóstico é mais difícil. Então, essa acho que é a nossa primeira missão. E, para começar, Saulo, eu queria trazer aqui o que eu acho que são os principais elementos da reforma. De novo, a gente não consegue ser exaustivo, tem muitos detalhes, e a gente pode até depois, no nosso Instagram, fazer pequenos vídeos complementares das perguntas que aparecerem. Exatamente. Então vamos começar aqui. O que eu acho aqui da reforma, Saulo? Eu acho que a primeira questão aqui, já mencionei que ela foi aprovada no Congresso, segue para o Senado, ela é um substitutivo da PEC 45, né? Nós já discutimos aqui no Agenda no começo do ano. Você tinha duas propostas tramitando, especialmente, né, até a PEC 46 recentemente lançada, você tinha a 110 e a 45. A 45 já era identificada com o Bernardo Api, né, que assume a Secretaria, né, de Reforma Tributária nesse mandato, né, no governo agora do Lula, junto com o Haddad, e já veio aqui modificando essa proposta. Apareceu, no começo do ano ele mencionou, as duas propostas têm muito consenso entre si. O que ficou? Né, ficou uma proposta de IVA dual, que é basicamente a consolidação de dois impostos de valor adicionado, um federal e um que unifica tributos municipais e estaduais. Né? Vamos falar um pouquinho sobre essas duas questões. Primeiro, né, eu escutei muito em podcasts, muito em reportagens de imprensa, de que o Brasil era um dos únicos países que não tinham IVA. Isso não é verdade, né? O ICMS foi concebido como um IVA, um imposto de valor adicionado, né, que cobra tributos sobre o valor agregado nas mercadorias. Inclusive, foi um dos primeiros países do mundo, na década de 60, a introduzir esse tributo moderno, né, lá no regime militar, né? Mas, de fato, ao longo das últimas décadas, né, e pela forma como ele foi concebido, tributação na origem, etc., foi se tornando muito complexo, um emaranhado, né? A gente escutou há pouco, aqui a gente estava conversando, o Alckmin falando de manicômio, que é um termo que também aparece muito na imprensa. Então, precisava simplificar. Né? Qual que são os pressupostos aqui? Primeiro, não mexer na carga tributária. Então, para as pessoas entenderem aqui, de fato, a ideia não é reduzir imposto nesse primeiro momento. Né? A ideia aqui era basicamente reorganizar e diminuir a complexidade. Né? Então, essa é a primeira questão que merecia aqui. Tá? Segundo, o que se unifica? Tá? Os impostos federais, né? O PIS/COFINS, que são impostos super complicados, tributação base contra base, cheio de judicialização, problemas de incidência, né? Que vão ser substituídos por um IVA federal, que é o CBS. O IPI é extinto, é substituído por um imposto seletivo, que tem como função tributar produtos que são julgados prejudiciais, né? O imposto do pecado, né, que eles estão chamando, que vai tributar
provavelmente cigarro, tributar bens que afetam o meio ambiente, né, serviços, etc., que afetam o meio ambiente. Segundo, unificação de ICMS e ISS. Né? O ISS é um imposto municipal cobrado predominantemente sobre serviços, né? Cobrado sobre serviços de qualquer natureza, e o ICMS cobrado sobre mercadorias e alguns serviços como transportes e energia. Esse é o arranjo que se tentou fazer, né? Vamos tentar organizar esse negócio em 2 tributos. Né? Enfim, isso, aparentemente, a reforma desse negócio era um consenso nessa aula. A ideia de que você precisava mexer nesses tributos era um consenso, né? E que eles trariam benefícios. Né? Quais são os benefícios aí que você enunciaria como possíveis de uma reforma? Bom, Zeca, a reforma tributária no Brasil é um consenso, né? Eu acho que de maneira geral é um consenso no mundo. A gente passa por reformas tributárias justamente porque aqui a gente está falando da reforma tributária em relação ao consumo, justamente porque a estrutura produtiva ela vai se alterando, né? As estruturas vão mudando. Então, o sistema tributário que molda essas estruturas precisa ir acompanhando essas transformações. Então, isso é muito importante. Né? Então, a reforma tributária é necessária. No caso do Brasil, ainda mais, justamente por conta do que o ICMS virou. Né? Principalmente aqui, a gente já anuncia o problema, né? Que é esse imposto estadual. Então, o ICMS, como você bem disse, ele tinha a ideia ali, né, de ser um IVA, né, com crédito, geração de crédito, ou seja, o imposto líquido, né, o imposto pago menos o crédito, ele refletiria o valor adicionado, né, ao longo daquele processo produtivo. Deixa eu explicar rapidamente, então, para quem não sabe o que é valor adicionado, basicamente uma empresa, quando ela faz um processo produtivo, ela agrega valor em cima de insumos que ela adquiriu, de outras etapas anteriores. Ela comprou alguma coisa. Para ela não ter que pagar o mesmo imposto 2 vezes, ela paga só sobre aquilo que ela adicionou. Desculpa a interrupção. Não, perfeito. É importante explicar isso. Então, tinha-se essa ideia, né? O ICMS tinha esse princípio ali ao longo da sua criação, mas isso foi completamente distorcido. É muito difícil hoje você gerar crédito, somente para alguns setores, para alguns ramos ali da cadeia. Tem a questão da tributação sobre a origem, não sobre o destino. Isso leva a guerras fiscais entre os estados brasileiros. Então, um estado que coloca uma alíquota de ICMS menor para atrair as empresas a se instalarem naquele estado e assim gerarem empregos naquele estado, justamente porque esse imposto é cobrado na origem, naquele estado onde é produzido aquele bem ou aquele serviço. Então, essa configuração complexa, complicada do ICMS tornou esse imposto algo muito distante do que é um IVA, estimulou essa guerra fiscal e, na verdade, dentro desse sistema complexo se deu um pacto federativo com diversos tipos de atritos. Né? Ao mesmo tempo, essa estrutura tributária complexa, ela convive, algo relacionado ao que eu acabei de falar, com vários regimes especiais quando a gente vai para os tributos federais. Então, quando a gente vai analisar o PIS/COFINS, você tem diversos tipos de regimes especiais. Isso faz com que haja aquelas bizarrices como vocês provavelmente devem ter ouvido, quem está acompanhando a discussão. Então, a água de colônia paga menos imposto em relação a perfume. Então, se você produz bombom, você paga mais imposto em relação ao waffle. Então, assim, você tem sorvete, deram um exemplo do sorvete também, outros tipos de produtos que têm alíquotas diferentes, nesse caso aqui de PIS/COFINS, que são os tributos federais sobre o consumo. Então você foi criando um emaranhado de regimes especiais e alíquotas diferenciadas, seja do PIS/COFINS, seja do ICMS, seja do ISS também, que é o imposto municipal, justamente para você acomodar diversos interesses, para você fazer política industrial também, para tentar estimular o investimento de um determinado setor da indústria em um determinado estado, por exemplo. E com isso você foi moldando ou acomodando esses interesses por meio do nosso sistema tributário.
Qual que é o benefício, portanto, aí entrando depois de um século, né? Entrando na sua pergunta, Zé. Difícil, É não tem difícil, jeito. né? Mas depois de um século entrando na sua pergunta, qual que é o benefício? Tentar, né, extinguir ou diminuir a guerra fiscal. Né? Então, quando você substitui alíquotas diferenciadas de ICMS e de ISS pelo IBS, por exemplo, né? E quando você substitui alíquotas diferenciadas de PIS e COFINS pela CBS, que é a Contribuição de Bens e Serviços, você tenta acabar justamente com essa guerra fiscal. Então, esse é um benefício, um dos benefícios mais divulgados. Né? Então, os estados eles têm que praticar a mesma alíquota, né? Isso potencialmente, no melhor dos cenários. Depois a gente vai falar dos problemas. Os estados eles têm que adotar a mesma alíquota, eles não têm uma autonomia nesse caso. Né? Eles têm, na verdade, uma autonomia reduzida, o que impede esses estados de concorrerem pelas empresas. Outra coisa que impede a guerra fiscal é a mudança, né, gradual da cobrança da origem para o destino. Ou seja, a empresa não vai pagar o imposto, não vai recolher o imposto no estado onde ela se instalou, mas nas regiões onde ela vende os seus produtos. É ali que ela vai recolher. Então, essa mudança também vai fazer com que os estados não tenham essa disputa, né, pela instalação das empresas, ou não usem o sistema tributário para disputar as empresas nas suas localidades. É importante que quem acompanha a gente entenda isso também nessa aula, porque a questão da guerra fiscal, né, no fundo, ela é um problema de soma zero. Né? Exato. Um estado abaixa o imposto para atrair empresa, o outro vai fazer o mesmo movimento, vai baixar imposto, aí o outro abaixa de novo, e no fundo você gera uma situação em que a capacidade de arrecadar do Sim. Estado seja muito reduzida. E obviamente, a gente não está falando aqui, queremos tributar, gerar dinheiro para caramba. Não, é que no fundo nós estamos falando de dinheiro que vai para a escola, é dinheiro que vai para a saúde, é dinheiro que vai para polícia, bombeiros, serviços públicos de geral. Então, a guerra fiscal, ela no fundo, ela vai levando à precarização dos próprios serviços públicos. Exato. Né? Você vai deteriorando os serviços públicos, deteriorando a capacidade do Estado de financiar políticas públicas em prol de um suposto benefício que é a geração de empregos por uma determinada empresa, mas que é algo questionável. Né? A gente pode analisar aqui, tem vários estudos que mostram quais são os impactos dessas desonerações, que não são impactos sempre positivos, a maioria, na verdade, são impactos negativos. O outro benefício, estou olhando minha colinha, aliás, minha colinha aqui o livro, é um livro de anotação com a capa do Gilberto Gil, né? Do qual eu sou fã. Então, aproveitando aqui a minha colinha especial. Um outro benefício que a gente discutiu, né, na nossa preparação de pauta, mas outros analistas também discutem, é a tentativa de se implementar um IVA que seja funcional. A gente falou aqui que a ideia era que o CMS fosse um IVA, deu errado, há problemas na geração de crédito, e a ideia é que essa reforma desenvolva um IVA que seja de fato um IVA, né? Ou seja, que se gere créditos de maneira ampla por meio do Conselho Federativo, ou seja, agora nós vamos ter, né, principalmente aqui estados e municípios, sem falar da CBS, falando do IBS, nós vamos ter um Conselho Federativo que representa estados e municípios e que vai ser responsável pela geração de crédito, e isso vai beneficiar muito, justamente porque vai impedir a cumulatividade. Ou seja, as empresas pagando impostos sobre impostos em toda a cadeia. Então a empresa ela recolhe impostos, mas não obtém créditos, por exemplo, dos fornecedores que ela comprou. Então, não sei, uma cadeia relacionada ao setor alimentício, chocolates, ela tem que comprar embalagens, do setor de embalagens. Então ela vai lá, tem o fornecedor de embalagens. E aí, quando ela vai comprar as embalagens, ela paga ICMS, principalmente ali, e PIS e COFINS, em relação às embalagens. Dependendo do setor, eu dei um exemplo, pode ser que tenha crédito, mas vamos supor que esse setor não tenha crédito hoje. Então, ela não vai gerar crédito, que ela for pagar, né, pelo fornecedor de embalagens, e além disso, ela vai ter que pagar
né, um determinado imposto pelo bombom, né, o ICMS, enfim, PIS/COFINS pelo bombom. Então ela vai pagar o PIS/COFINS e ICMS pelo bombom, além, né, do imposto que está embutido no preço da embalagem do fornecedor ali que ela comprou. Então, traduzindo aqui para quem nos acompanha, a ideia de creditação, né, a ideia de crédito, é quando você consegue recuperar o imposto que o seu fornecedor pagou antes. Então, você paga o imposto no final, quando você está vendendo, mas você recupera o crédito, é isso, você recuperar o imposto que o seu fornecedor já tinha pago. E assim você paga só aquilo que você efetivamente adicionou de valor. Então, essa é a ideia do crédito. Essa é a ideia do crédito. E que fica muito complicada nessa aula, quando você tem um sistema que você cobra na origem, e aí você tem estados com legislações diferentes, então o estado cobra uma coisa, outro estado cobra outra, e aí quando você transita uma mercadoria entre diferentes estados, isso começa a virar uma encrenca danada. Isso gera inúmeros problemas interestaduais, o que vai acabar, né, com essa unificação. Né? Então você não tem mais alíquotas diferentes entre os estados. Então isso potencialmente acabaria com os problemas interestaduais. Deixa eu só comentar mais uma, desculpa, que hoje não vai ter jeito. Hoje não tem jeito. Pode falar. Você mencionou o Conselho Federativo, né? E o Conselho Federativo ele tem uma função importante, porque se você cobrava na origem e vai cobrar agora no destino, no fundo, quem está arrecadando, né, é completamente diferente aonde chega o tributo. E aí você precisa que isso seja unificado dentro de um órgão nacional, comandado pelos estados e municípios, e que isso volte a ser distribuído para eles depois. O Conselho tem essa função. Exatamente. Além disso, né, um outro benefício é a diminuição potencial. Estou falando potencial porque tudo isso está no longo prazo. A gente vai falar sobre isso depois. A diminuição potencial das obrigações acessórias que a gente fala. Porque qual que é o problema aqui, né? Se cada estado hoje, antes da reforma tributária, se cada estado tem uma legislação específica de ICMS, cada município tem uma legislação de ISS. Então, o que acontece? Uma empresa nacional, né, que tenha ali bases em todos os estados da federação, como, por exemplo, o setor de telecomunicações. Pega uma empresa do setor de telecomunicações que tem bases ali, clientes em todos os estados. Essa empresa ela vai ter que ter uma base fiscal, né, na maioria dos estados. Então, imagina os custos que essa empresa tem para lidar com emissão de nota fiscal. É uma nota fiscal diferente para cada estado, para cada município, né? Vai ter que ter um número de funcionários referentes a isso. Então, o custo, que a gente chama de custo das obrigações acessórias relacionadas ao pagamento de tributos, é muito elevado hoje por conta dessa complexidade tributária. Com essa simplificação, essa é a ideia da reforma tributária, a tendência é diminuir esse custo que é importante para as empresas. E isso, de alguma maneira, se reverta em benefícios não só para as empresas, mas também para o consumidor via, por exemplo, redução de preço. Então, esse é um outro benefício importante. Um outro benefício aqui também é tentar, né, moldar, como eu falei lá no começo da minha fala, né, moldar o sistema tributário às mudanças da estrutura produtiva brasileira. E a gente vem percebendo nos últimos anos, como a gente falou no último Agenda, um processo de servitização da economia brasileira, um aumento do peso do setor de serviços em relação aos outros setores, né, indústria e comércio. Ao mesmo tempo, o setor de serviços ele não é tão taxado quanto a indústria. Né? Então, quando a gente pega o setor de serviços, vários setores ali só pagam o ISS, que tem uma alíquota menor, e não pagam o ICMS, que é o imposto sobre o consumo com maior alíquota. Então, de alguma maneira, a reforma tributária busca aumentar a carga tributária nos setores que vêm apresentando maior crescimento, maior protagonismo na economia brasileira nos últimos anos. E para fechar, né, essa tentativa do sistema tributário de se modernizar, de se moldar, promete um ganho de competitividade. Então, há alguns estudos que prometem ali um efeito desse ganho de competitividade sobre a economia brasileira na ordem de 1 a 2,5%. Ou seja, a economia brasileira iria crescer nos próximos 10 anos, ou quase isso, algo em torno, né, de 1 a 2,5% por conta dessa reforma tributária.
O prazo de implementação é um prazo um pouquinho largo, né? No fundo, a gente começaria em 26 e segue até 32, né? Com as mudanças, primeiro na CBS, depois no IBS estadual / municipal aí. Então, os efeitos também precisariam ser estimados ao longo do tempo, né? E a gente já conhece esse tipo de estudo, né, Saulo? É muito difícil, você tem muitas formas de avaliar, você tem muitos pressupostos, nem todos eles são realmente convincentes. Qualquer estimativa dessa de impacto de uma reforma como essa é um grande chute. É um chute. É uma aposta, né, muito grande em alguns elementos que podem se verificar ou podem não se verificar, né? De fato, de novo, né, existe um consenso, né, para retomar esse primeiro bloquinho nosso aqui, né, um consenso de que você precisava de uma reforma. Esse consenso foi abarcado pelo governo e, de certa forma, o Congresso também comprou essa briga, né? A indústria, que tem uma carga tributária maior do que os serviços no Brasil, comprou essa campanha também já há um bom tempo, né, e vinha apostando, incentivando, divulgando as reformas, e certamente teve muito forte por trás do apoio político a essa mudança, né, e de fato conseguir implementá-la foi apresentado para a população brasileira como uma vitória inequívoca, né? Agora, mesmo dentro do debate público, né, quando a gente vai observar, vários economistas aí de diferentes matizes, inclusive, apresentaram um conjunto de críticas que a gente acha que são pertinentes nessa aula. A gente estava estudando um pouco desses interlocutores, alguns que são colegas nossos, inclusive, discutiram, debateram com a gente em fóruns esse assunto, né? E eu acho que vale a pena trazer. Em primeiro lugar, eu acho que olhando para o sistema produtivo, né? Eu já mencionei aqui, né? No fundo, a indústria é certamente a grande vencedora desse processo, né? Quando você olha para a carga tributária brasileira, ela tinha essa peculiaridade. A indústria paga muito mais imposto do que os serviços, de forma geral. E aí, obviamente, a Fiesp veio com peso em cima dessa mudança, alegando que isso gerava um ônus, né, sobre ela e, portanto, uma perda de competitividade, o custo Brasil, um debate antigo, né, e que essa reforma traria uma grande melhoria, uma grande simplificação. Você já trouxe, de fato, aqui alguns dos elementos, né, obrigações acessórias, mudanças, a simplificação, unificação interestadual de alíquotas, né. A ideia original era criar um único imposto, né, que fosse uma única alíquota ou que tivesse o mínimo de variação possível. No final, a gente acabou caminhando para outro cenário, né? Um cenário em que você tem um monte de situações específicas. Então, eu acho que esse é a primeira questão que a gente podia abordar, né? Como é que caminha essa questão de eficiência quando a gente olha para o setor produtivo? Bom, eu acho que, de maneira geral, né, o fim da complexidade, ele potencialmente, como a gente comentou, beneficia mais a indústria, né, que é mais afetada pela complexidade, principalmente do ICMS, do que o setor de serviços, justamente porque o ISS é um imposto simples, né? É um imposto sobre faturamento, então não tem nada de muito complexo no ISS. Então a complexidade a gente tem que olhar para a indústria. Bom, mesmo olhando para a indústria, quando a gente olha para essa reforma que foi aprovada, essa complexidade ela conseguiu, né, ser derrotada pela reforma? Não conseguiu. Por quê? Principalmente nesses últimos dias, antes da aprovação, a gente viu uma corrida de vários setores para tentar, né, ganhar uma vaguinha ali nas exceções, né? E a reforma que acabou sendo aprovada é uma reforma cheia de exceções. É claro que a reforma, como é uma PEC, né, é uma proposta de emenda constitucional, é um texto aberto. Aí, como toda PEC, aí você deixa ali para as leis complementares os pontos mais específicos. Só que essa PEC que foi aprovada, essa reforma tributária que foi aprovada, ela deixa ali margem para inúmeras leis complementares, né? Então, você sai de uma complexidade e entra num terreno nebuloso, que é dessa reforma tributária que foi aprovada, e que pode ser uma nova complexidade. Então, a gente sai de uma complexidade para uma outra complexidade ainda incerta. Essa complexidade, pelo menos, a gente conhece. A gente chama de nossa. Mas e a complexidade que vem por aí? A gente não sabe, né, o que pode acontecer.
né? Então, essa incerteza em relação às leis complementares, porque, por exemplo, né, a PEC aprovada, a reforma aprovada, ela prevê uma redução, uma desoneração de 60% do IBS e da CBS em diversos setores, principalmente aqui, né, quando a gente olha para os serviços, que são os mais afetados, serviços de educação e saúde, totalmente previsível, né? Então, já eram serviços que tinham desonerações tributárias, no caso de saúde, as compras públicas, né? Então, se garantiu ali uma série de regimes especiais de desonerações que são essenciais, porque são setores essenciais. Só que vários setores se colocaram como essenciais no final, né? Então, produções, a questão dos setores ligados à arte e cultura, também é algo importante. Agora, setores ligados a serviços pessoais, porque os serviços pessoais potencialmente podem perder mais. Hotéis, restaurantes. Hotéis, restaurantes, porque não tem direito a crédito. Né? Você tem também setores ligados à agropecuária, ao agronegócio, inclusive a indústria ligada ao agronegócio, que também entrou. Né? Você tem planos de saúde. Então, a gente começou a colocar mais exceções do que regras. Isso ameaça tanto a alíquota geral, porque quanto mais exceções, como vários analistas falaram, né, quanto mais exceções, mais desonerações, mais descontão lá de 60%, maior vai ter que ser a alíquota geral, que é a regra. Essa alíquota geral ela é prevista em torno de 25%, né, que seria a alíquota da CBS e IBS. Quanto maiores forem as exceções, maior será essa alíquota, poderá, inclusive, ficar acima de 25%. Então, esse é um ponto importante, né? Você sai de um sistema cheio de exceções, né, que são os regimes especiais, e vai para um outro sistema também com exceções. Por quê? Porque tem tantas exceções aqui, né, Zeca? Por mais que seja compreensível essa sobretaxação, né, essa taxação a mais do setor de serviços, o setor de serviços é um setor que emprega muito, né? E isso pode gerar mudanças, né, de curto e médio prazo para o nosso mercado de trabalho, que podem ser muito danosas para a economia brasileira e também danosas politicamente. Você pode pensar, mas aí isso pode estimular a economia brasileira em direção à indústria. Isso pode gerar uma reindustrialização do Brasil, mas o que eu falo para os meus alunos, né? A vida real não é um manual de macroeconomia. Então, não é que a economia brasileira simplesmente vai sair do setor de serviços e os empresários vão começar a virar industriais. Isso pode gerar um processo de devastação no setor de serviços e ao mesmo tempo, a gente não observar nenhum tipo de retorno para a indústria. E a economia brasileira vai ladeira abaixo. Então, para evitar, né, essas consequências muito danosas, o relator e o Congresso, inclusive o governo, começou a colocar as exceções, justamente para não comprometer a economia brasileira, por essa incerteza, né? Então, essas exceções mostram que essa visão que muitos tributaristas e economistas têm sobre uma reforma tributária de um IVA único, ela é uma visão muito abstrata, né? E aí, só para acabar, né, minha fala, a gente pode pensar o seguinte, mas, bom, tudo bem, vai aumentar essa taxação a mais dos serviços que não estão na listinha de exceções, vai aumentar o preço de alguns serviços, mas o preço de alguns produtos industrializados vai diminuir, né? Então, isso não vai compensar, né, olhando agora para a gente, para o consumidor, né? Não necessariamente, justamente porque o empresário tem a liberdade para fixar seus preços. Então, o industrial ele pode pagar menos imposto com esse novo IVA, né, com IBS e CBS, mas ele não necessariamente pode repassar essa queda nos tributos devidos aos seus preços, né? Então, os preços podem continuar mais ou menos no mesmo patamar. E, ao mesmo tempo, os empresários do setor de serviços podem repassar, como fazem normalmente, repassar completamente todo o aumento de tributos sobre os seus preços. E isso pode, no final, né, gerar uma perda de poder de compra para as famílias brasileiras.
Eu acho que a gente concorda nesse momento, né? Tá ficando claro aqui, para quem acompanha o debate, várias dessas ideias, que inclusive a gente está mencionando aqui, também já faziam parte das discussões do Simplificar Já lá atrás. Né? A ideia de que você tem um problema, você tem uma estrutura super complexa que precisa ser simplificada, né? Mas que jogar isso um tiro no escuro é um problema. E que fazer uma aposta de que isso vai se resolver no longo prazo pode ser, a gente pode chegar numa situação ainda mais difícil, né? Os artigos que foram colocados na imprensa aí, reforma nefasta, né? Dão conta disso, você pode piorar, né? E isso é um problema, né? Por que pode piorar? Como você mencionou, tem muita coisa, né? As discussões que esse conjunto de tributaristas, né? O Zé Roberto Afonso, Felipe Salto e outros economistas discutiram, né? Inclusive o nosso amigo Aurélio Caiado escreveu um artigo interessante também, junto com Zé Roberto Afonso, com quem mais estava? O Murilo Viana, né? E o Biasotto, sim. Discutindo vários desses problemas que, no fundo, vão se colocar ao longo dos próximos 10 anos. Né? A ideia de uma lei complementar para definir, né, qual vai ser a alíquota, ela tem uma razão. A razão é porque, no fundo, você não sabe qual é essa alíquota. Né? E, no fundo, você precisa efetivamente ir fazendo os testes, muitas vezes, tirando ICMS, colocando um pouquinho do IBS, para você sentir como é que aquilo afeta a carga tributária. Agora, como isso vai se processar ao longo do tempo? Como é que essas negociações vão avançar? Qual é o contexto político e econômico daqui a 8, 9 anos? Isso é muito imprevisível. E uma segunda questão que é fundamental aqui também, nessa lógica, né, esse tributarismo, esse aspecto teórico, parte do pressuposto que o IVA é sempre a melhor solução. Né? A gente participou de vários desses debates e os defensores do IVA, eles são categóricos. O IVA é o imposto mais eficiente e melhor do mundo. Não tem outra alternativa. Né? Mas isso não é necessariamente verdade. Né? Quando a gente olha as experiências internacionais, inclusive de uso de IVA, você tem uma série de problemas. Uma série de problemas em fraude com créditos. Né? Muitos lugares você tem fraude com créditos. Na Europa sofre muito com o problema de sonegação entre os países. E quando você trata de serviços, como você mencionou, você tem um imposto que seja de alíquota baixa e simplificado de cobrança, como é o imposto sobre a receita bruta, é muito mais simples e muito mais fácil do que você ficar tentando arranjar algum crédito nos serviços. Exatamente. Então, assim, essa reforma tributária, de certa forma, talvez ela esteja olhando, né, para uma estrutura produtiva, por mais que ela tente se vender como uma modernização, ela talvez esteja olhando para uma estrutura produtiva que não existe mais. É por isso que a indústria está defendendo que não existe mais. É a indústria, né, Sal? Exatamente. Né? Não necessariamente existe, não é a questão de existir ou não existir mais, mas que está se deteriorando. Né? É uma estrutura produtiva que vem se transformando. Né, para falar melhor. Isso, né? Os industriais têm a sua cota de justificativa. Exatamente. Por isso que eles vão comemorar mesmo. Né? Mesmo que a alíquota do IBS vá nas nuvens com esse monte de isenções, eu acho que eles ainda ganham, porque a complexidade do ICMS é desastrosa. Exatamente. Então, assim, qual que é o ponto aqui? Né? A gente vem observando uma transformação digital, uma plataformização. A gente já falou da plataformização, uberização da economia brasileira e das outras economias também. Então, essas transformações estruturais, elas acabam, né, ensejando, falando uma palavra difícil aqui. Eu gosto dessa, eu gosto. Ela acaba ensejando transformações do ponto de vista dos tributos. Como que você vai tributar isso? Será que você vai tributar uma plataforma digital, um aplicativo, da mesma forma que você tributa uma cadeia da indústria, né, ou várias cadeias, né, ali da indústria? Não. Né? Qual que é a melhor forma de se tributar? Pelo faturamento ou pelo valor adicionado? Se tributa pelo valor adicionado, tem o perigo ali dos créditos falsos. Tributar pelo faturamento pode ajudar a evitar estratégias de elisão e evasão fiscal. Né? Então, acho que esse abandono, vamos dizer assim, da tributação do faturamento, né, pode ser preocupante.
né, quando a gente olha para as transformações. É claro que para a indústria, né, é um setor de grande peso na economia brasileira, essa mudança é importante, a mudança atual, né, desse IVA. Mas olhando para frente, inclusive para a indústria, né, pode ser que isso gere problemas e uma necessidade de uma nova rodada de discussão sobre a reforma tributária. Vai inevitavelmente gerar ainda disputas, barganhas, tentativas de inclusão nos esquemas de alíquota reduzida, isso vai se colocar, e esse é o cenário, essa disputa se coloca para a próxima década. Você mencionou a questão digital, né? Se a gente olhar para a Europa, né, e outros países, o imposto digital que eles colocaram, em última instância, é o ISS. Né? No fundo, é um imposto em cima do faturamento. Exatamente. É uma tentativa de você... Porque como que você vai gerar crédito em certos setores, né? Nessa indústria 4.0, enfim. Então, assim, eu acho que a reforma poderia avançar, né, nessas discussões, e ela não avançou. Ela tenta resolver... Por isso que quando eu falei de uma estrutura que não existe mais... Não é que a indústria não existe, né? Melhorando aqui meu argumento, mas é porque a estrutura produtiva hoje, no qual a indústria está inserida, ela é completamente diferente da estrutura produtiva dos anos 60. Sim. Agora, além dessa disputa que vai se dar aqui, em última instância, entre os setores, né? Porque você está mudando a arrecadação de base, você está tirando ele da indústria e passando para o serviço, dividindo isso. Então, você já tem uma disputa que está sendo colocada aqui, né? Ainda que com todas essas peculiaridades que nós falamos e várias outras que a gente poderia ficar... Eu acho que a gente poderia ficar até o fim desse agenda falando sobre isso. De novo, provavelmente a gente vai fazer nos próximos dias aqui, né, no nosso Instagram, alguns vídeos complementares, discutindo alguns desses tópicos aqui. Então acompanhe a gente no Instagram lá, que vai ser importante. Né? Além desse debate, tem um debate dos entes da federação. Né? No fundo... O ISS era, como você acabou de mencionar, era um tributo que é cobrado em cima de um setor da economia que tem uma tendência a crescer. Né? Além disso, é uma tendência, desde a Constituição de 88 especialmente, né, quando os municípios receberam uma autonomia tributária maior, especialmente os municípios maiores passaram a desenvolver as suas estruturas de arrecadação justamente para cumprir com os seus serviços, né, de saúde municipais, os serviços de educação que são municipais também, e outros serviços de infraestrutura, porque no fundo quem recebe, né, as empresas, a atividade econômica, em última instância, é o município. Né? Então, eles têm a necessidade de ter recursos. E os grandes municípios, onde de fato esses principais serviços estão, por exemplo, a gente está aqui em Campinas, né, a gente vê que o hospital da Unicamp, no nosso entorno aqui, recebe pacientes de toda a região metropolitana de Campinas que vêm ser atendidos aqui. Então, um município como Campinas, né, ele tem acaba tendo uma responsabilidade de infraestrutura, inclusive maior do que os municípios do entorno. Organizou a sua estrutura tributária, aumentou a arrecadação de ISS, basicamente organizando esse processo, né? E agora vai perder a capacidade, ainda que numa disputa, né? Mas enfim, isso de novo, não está claro como vai ficar no final, muita coisa a ser definida e nem complementar, mas essa disputa é um problema. Né? Além disso, né, os estados que vinham perdendo, como você mencionou, cobrando sobre a indústria, perdendo base, agora, obviamente, cresceram o olho para cima dos municípios também. E isso, obviamente, se coloca numa disputa. Boa parte dessa disputa se coloca para a lei complementar também. Né? Vamos mapear um pouquinho, tentar mapear sinteticamente quais são as questões aqui, Saulo. Bom, como vários analistas falam, né, o Pacto Federativo, até mesmo esse texto que você mencionou, do José Roberto Afonso, do Aurílio, do Murilo e do Biasotto, o Pacto Federativo ele é moldado por dentro ali, né, do sistema tributário vigente. Então, essa nova proposta, né, de reformulação do sistema tributário também vai gerar, vai provocar, né, mudanças no Pacto Federativo. Né? Então, esse é um dos impactos fundamentais. Por que é fundamental aqui? Né? Para quem não sabe, né, ou nunca ouviu falar de pacto federativo, questões federativas, porque isso, no limite, vai afetar o financiamento das políticas públicas. É disso que a gente está falando. Né? O financiamento de políticas públicas essenciais para o nosso dia a dia, não só educação e saúde, mas infraestrutura, o hospital aqui, né, da Unicamp. Então, é uma coisa de interesse coletivo e muito importante.
De maneira geral, o principal argumento é o seguinte: a reforma tributária gera uma certa centralização em direção à União, né? A União traz, né, para o seu âmbito ali discussões, por exemplo, sobre os serviços, no qual os municípios tinham autonomia, né, por meio do ISS. Ao mesmo tempo, com essa tendência à centralização, a reforma tributária também acaba interessando os estados, principalmente os estados que vêm perdendo com essa transformação da estrutura produtiva e impacto sobre o ICMS. Então, e esse processo, né, transformação de estrutura produtiva, o que eu estou falando aqui? Do processo de servitização. Então, isso gera perda para os estados. Obviamente que os estados que geram mais benefícios fiscais, né, para atrair as empresas por meio da guerra fiscal, perdem. Então, esses estão ali reclamando, não querem a reforma tributária. E para os municípios grandes, como você falou, né, Zeca, que tem maior autonomia, mais estrutura, infraestrutura ali de cobrança direta de impostos, né, impostos municipais, IPTU, o ISS, esses municípios, os municípios maiores e médios também, são os grandes perdedores, vamos dizer assim. Porque esses municípios que têm uma musculatura maior para cobrança de ISS, fiscalização em relação ao ISS, muitos municípios, no caso Campinas, têm uma arrecadação tributária municipal de 50%. Então, a tributação direta via município corresponde a 50% do total, ou quase isso, do total arrecadado, que é algo muito significativo. Então, quando você tira da mão do município essa cobrança, isso vai gerar insatisfação, né? Vai gerar uma perda de autonomia desses municípios. E isso é importante, principalmente para os municípios grandes ou médios, são municípios chaves ali em regiões metropolitanas. É importante para quem acompanha a gente entender isso, né, Saulo? No fundo, você está tirando daquele município a chance que ele tem de ele gerar o seu próprio recurso. No fundo, agora ele vai depender de um repasse, né, do conselho, que vai ser negociado de alguma forma ou outra para quanto ele vai receber. Né? E isso, obviamente, é diferente entre os municípios, porque os municípios muito pequenos, em geral, eles têm uma máquina de arrecadação muito precária. As prefeituras de municípios pequenos, com menos de 50 mil habitantes, por exemplo, ela é muito pequena. Né? Então, ele tem uma dificuldade de cobrar o seu próprio imposto. Quem perde mesmo, no fundo, são os municípios com mais de 150 mil habitantes. Esses, em geral, perdem a sua capacidade. Agora, no balanço de quem vai ficar com mais ou menos dinheiro, isso muda, né? Isso muda. Aí os municípios menores têm mais interesse na reforma tributária, justamente porque dependem mais de repasses. Então, essa mudança, né, essa diminuição da autonomia não vai afetar. Então, esse é um primeiro ponto dos municípios, a questão da autonomia por meio do ISS, que os municípios vão perder e isso vai afetar os municípios maiores em relação aos menores. O segundo ponto, que vai gerar uma discussão federativa gigantesca, é a questão dos repasses, né? Principalmente da cota-parte do ICMS. Os municípios têm direito de um repasse ali do ICMS, né, em torno de 25%. Né? É isso que a gente chama de cota-parte. Não é em torno, uma parcela, né, do ICMS, uma parcela do ICMS que é de 25%, que vai para os municípios, e a distribuição desses 25% hoje é baseada no valor adicionado fiscal. Então, aqueles municípios que têm a maior geração de valor adicionado, então tem um parque industrial bem desenvolvido, municípios com elevado grau de desenvolvimento econômico. É o PIB municipal. Exatamente. Municípios com renda per capita elevada e PIB municipal elevado são os municípios que vão receber a maior parte desses 25%. Os municípios que são mais pobres, têm pouca indústria, né, mais serviços, são aqueles municípios que vão receber menos. É assim que se estabelece a divisão hoje em dia. Com a reforma tributária, essa divisão muda. Né? A reforma tributária vai dar mais peso para os municípios que têm uma população maior. E isso vai gerar, né, uma redistribuição de recursos fundamentais que podem fazer com que alguns municípios ganhem muito, como, por exemplo, alguns municípios grandes, né? Municípios que repassaram, as indústrias foram para municípios ali da região metropolitana, e esses municípios grandes, né, diminuíram ali a participação no valor adicionado, né, fiscal,
esses municípios que tinham uma participação menor vão aumentar, porque são municípios populosos. Em detrimento, por exemplo, de municípios como Paulínia. Então, a estimativa feita pelo Murilo, o Aurílio, o José Roberto e o Biasotto mostra que Paulínia, por exemplo, vai perder 68% dos dessa recursos quarta parte. É uma dessa pancada. quarta parte. É uma pancada para o município que vai afetar o financiamento das políticas públicas nesse município. Então, isso vai gerar uma redistribuição e um conflito entre os municípios muito grande. Né? Alguns municípios querendo a reforma, porque já fizeram seus estudos e perceberam que vão ganhar mais, né? Municípios populosos ou municípios menores, inclusive muito pequenos, que não tem um valor adicionado baixíssimo, já recebiam muito pouco da cota parte, vão aumentar um pouquinho. E esse pouquinho é uma coisa gigantesca para esse município menor. Então, isso vai gerar um conflito, né, entre os municípios, uns a favor, outros contra, que vai ensejar, de novo falando ensejar um novo pacto federativo. Isso pode gerar consequências diversas. Além disso, você tem uma diminuição do fundo de participação municipal. Né? Então, hoje nós temos um fundo de participação municipal, o IPI faz parte desse fundo, né? A arrecadação do IPI está lá no fundo, esse fundo é distribuído para os municípios. Né? No lugar do IPI, nós temos o imposto seletivo, e há uma perspectiva, uma estimativa de perda de 11% ali do fundo de participação municipal. Essa perda seria compensada, né, por um fundo de compensação. Ninguém sabe como que vai ser essa compensação, se ela vai ser feita de maneira gradual, se ela vai ser feita de uma forma só. Como que isso vai acontecer? Né? Essa suavização dessas perdas, prováveis perdas ali por conta da diminuição do fundo de participação. As estimativas vão de 40 a 70 bi, outros vão para centenas de bi. E além disso, então, justamente por conta desse conflito federativo muito grande, que vai obrigar, né, vai levar um novo pacto federativo, você tem fundos de compensação, não só esse do fundo de participação municipal, mas outros fundos de compensação. Então, tem um fundo de compensação em relação a benefícios fiscais, porque alguns estados que concedem mais ou menos benefícios vão ter perdas com essa nova reforma. Você tem fundo de compensação ligado à Zona Franca de Manaus. Você tem fundo de compensação, o Fundo de Desenvolvimento Regional, para tentar lidar, na verdade, com essa redistribuição, dos recursos entre os estados. Ou seja, a empresa se instalou no estado de Goiás porque tinha uma isenção de ICMS. Agora o IVA, o IBS, né, vai ser unificado, e aí você cria um fundo para que essa empresa possa receber uma compensação pelo fato de ela estar ali naquele lugar que ela foi porque tinha uma desoneração. Eu acho que também, a gente estava conversando antes, para mim essa é a mesma ideia do cashback em última instância. Ainda que o cashback seja basicamente devolver o imposto para a população de baixa renda que pagou o imposto e que o governo não gostaria de cobrar dela, devolve esse dinheiro, né? Tem a ideia do cashback, né? No fundo, é um cashback para as empresas que você faz também. Então, de novo, né? Você vai fazendo um monte de situações, né, para tentar compatibilizar isso que você mencionou, uma estrutura que foi forjada em torno do sistema tributário. Então, basicamente, você simplifica, né? E toda a complexidade que você simplificou, você promete para todos os entes relacionados, tanto estados e municípios quanto as empresas, você promete, a gente vai resolver isso. Lá na frente, a gente dá um jeito. É o famoso a gente dá um jeito, por meio de fundos de compensação, por meio de isenções, como a gente falou no segundo bloco, para as empresas. Então, você vai tentando acomodar, né, via Conselho Federativo, que é um outro problema também, porque todas essas compensações, fundos de compensação, todo esse debate que os municípios levantaram, que a gente trouxe para cá, tudo isso vai ser decidido por meio de um Conselho Federativo extremamente complexo, porque são 27 entes federativos aqui, no caso dos estados. Você também tem os interesses dos municípios aqui. Né? Como que esse Conselho Federativo vai se formar? Como vai formar os representantes? Tem lá, né, por população, tem um representante em cada estado, mas isso representa, de certa forma, essa é a principal reclamação,
dos municípios uma perda de autonomia. Os municípios vão ter uma autonomia muito precária ali. Eles não vão conseguir definir, né, a sua arrecadação e vão ter que lutar ainda, né, para manter a sua arrecadação atual, minimamente essa arrecadação atual. Então isso vai gerar problemas federativos de grande ordem. Então, claramente aqui, assim, na linha dessa discussão que a gente acabou de apresentar, você tem uma disputa contratada entre os entes federativos e uma disputa contratada, de certa forma, entre os entes do setor produtivo, né, que estão cada um tentando entrar na base de tributação do outro. Você promete com leis complementares ou com regulamentação que vai ser feita a partir do conselho, etc., que nos próximos 10 anos você vai avançar em como esse negócio vai funcionar na prática. Então, de novo, repito, acho que aqui uma das conclusões do que a gente chegou até agora, se você ficou aqui nesses 50 minutos que a gente está falando, fica até o finalzinho aqui, aperta o pause, vai tomar uma aguinha, que a gente tem mais 10 minutinhos para falar ainda, né? Mas a conclusão que eu acho que dá para tirar aqui é, de novo, tinha um sistema horroroso, né? Mas que poderia ser reformado de maneira menos incerta, né? Você, de fato, tem avanços nessa proposta, mas muitos desses avanços precisam de uma efetivação, ou precisam se verificar num debate político que ainda vai acontecer. Esse debate político entre empresas, entre o setor produtivo, entre estados, municípios, ainda vai acontecer ao longo dos próximos 10 anos e o resultado pode ser pior do que o que a gente tinha, né? E eu acho que a gente avança para essa nossa última discussão aqui, que é a questão política, porque, de fato, esse é o ambiente político em que ela vai se processar, né? Eu acho que a reforma ela monta uma situação em que o debate político acerca da sua implementação vai permanecer ao longo dos próximos 10 anos. A gente tem um certo consenso hoje fechado no Congresso, né? Eu acho que isso é um ponto importante, né? A forma como foi apresentada para a sociedade como uma vitória é porque o governo apresentou, o Congresso apresentou, você tinha ali um consenso político em torno disso, e a gente não sabe exatamente como essas discussões vão avançar nos próximos 10 anos. Eu tenho certeza que, nesse momento, você tem um monte de economistas e tributaristas rodando projeções para tentar entender qual é a alíquota que ele vai receber, para tentar negociar, montar os seus lobbies, montar a sua estratégia de negociação, né? Os próximos 10 anos serão os 10 anos dos tributaristas, 10 anos dos contadores e de todo mundo que vai ter que, nesse período de transição, com 2 regimes operando, né, montando negociações políticas, vai ser um caos, né? E certamente, nesse médio prazo aí, né, os ganhos são complicados, né? No cálculo político, né, Saulo, o que eu acho, o que fica para mim? Né? Fica para mim o seguinte: o governo ganhou nesse momento, né? O governo vendeu isso como uma grande conquista, né? Eu estava lendo hoje de manhã uma pesquisa da Quest sobre o Haddad, né? A popularidade do Haddad dentro do mercado, entre aspas, disparou, né? É uma mudança de percepção a respeito dele, que obviamente estamos falando aqui há quase 3 anos e meio, né? Mas ele já voltou a se gabaritar como possível candidato à presidência da República, né? Nos discursos na imprensa se fala disso. Então, você tem um cálculo aqui de curto prazo em que o governo ganhou, inclusive porque os efeitos práticos dessa proposta são daqui a 10 anos, né? Eu escutei analistas falando, é o plano real do governo Lula. Para. Né? Por quê? Não é. Porque, de fato, o Plano Real teve consequências imediatas. Do ponto de vista político, né, tem um ganho. Do ponto de vista econômico, uma incerteza brutal. Né? Então, é trocar o curto pelo longo prazo aqui, né, de certa forma. Né? Exatamente. É um ganho político desse governo. Né? Então, ele ganha, não gosto muito dessa expressão, mas o capital político. Né? Ele ganha ali um certo capital político. Porque reforma tributária, como é um assunto muito difícil, todo mundo acha difícil, mas todo mundo sabe, né? As pessoas na rua, você perguntar, todo mundo sabe que tem que melhorar, né? Tem que ter reforma tributária, os tributos são uma bagunça no Brasil, então você pega entrevista um pequeno empresário, de alguma maneira todo mundo sabe que a reforma tributária é necessária, mas não entende como isso funciona. Então, quando o governo anuncia aos trancos e barrancos que conseguiu aprovar uma reforma tributária, que sempre estava ali na mesa do Congresso, na mesa de debate, mas nunca avançava, isso é um ganho político. Ele conseguiu, de alguma maneira,
né, acomodar todos os interesses políticos e chegar num consenso ali no Congresso. Então, claro que isso é um ganho político, e é um ganho político principalmente agora no curto e médio prazo, para o governo conseguir respirar, né, para o governo conseguir pensar na reeleição. O governo tem mais chances, eu acredito. Porque como a reforma tributária ela só vai começar a entrar em vigor em 2027, ainda de maneira gradual, você tem todo esse período, esse ciclo eleitoral de tranquilidade, ainda com uma vitória, né? Com um slogan ali, conseguimos aprovar a reforma tributária. Então, de certa forma, isso gera um ganho político no curto e médio prazo e, ao mesmo tempo, vai contratar, como você falou, contrata já definitivamente um debate político muito quente nos próximos 10 anos, principalmente entre 2027 e 2032. Né? E principalmente, como a gente conversou antes, entre 2032, parece tão distante, né? É muito distante. Entre 2032 e 2033, uma coisa que a gente não falou. Por quê? Porque até 2032 você vai ter ali, né, uma transição suave, né? A transição do ICMS, ISS, PIS, COFINS para o IBS e para a CBS. De 2032 para 2033, ICMS e ISS vão ser zerados. Então, 2032, ICMS e ISS vão corresponder a 60%. Para 2033, eles serão zerados. Então, isso vai gerar, né, uma redução abrupta desses dois impostos, ICMS e ISS, e, consequentemente, todos os regimes especiais que abarcam esses dois impostos. E nós vamos já migrar diretamente e de uma forma muito violenta de 2032 para 2033 para o IBS. Né? Isso vai gerar muitas complicações, né, para as empresas. Mas tem 10 anos, mas isso vai gerar N complicações. Além disso, né, entre 2027 e 2032, as empresas vão ter que trabalhar com 2 sistemas diferentes. Então, imagina lá o contador ou o pessoal que trabalha no tributário da empresa lidando com IBS e CBS de um lado e ainda lidando com ICMS, ISS, PIS, COFINS e IPI. Né? Tudo ao mesmo tempo. As empresas, portanto, nesse período, elas não vão ter uma diminuição de custo, vão ter um aumento de custo. Uhum. Né? Então, isso vai gerar, né, insatisfação da população, vai gerar também os debates no Congresso, debates políticos, as empresas vão ali buscar, né, aprovar as leis complementares. Né? Então, de certa forma, o governo ganha uma tranquilidade agora, né, e algo positivo agora, mas os próximos governos, não sei esse ou o próximo governo, vai ter problemas. Isso vai gerar problemas lá na frente. De fato é uma reforma que atende muito aos interesses políticos de curto prazo. O próprio Lira tinha um interesse enorme na aprovação dessa reforma. Uma parte importante dela, isso de novo está na imprensa, em todos os lugares, uma parte importante dessa aprovação teve associada a uma distribuição de emendas que estavam, algumas delas inclusive contingenciadas, então soltou um volume enorme. Então, de fato, nem todo deputado tem uma grande convicção pela reforma. E o que me preocupa é isso, é um consenso político que está feito agora, que a gente não sabe exatamente como ele caminha ao longo do tempo, durante o período em que ela vai ter que ser implementada, que as leis complementares terão que ser aprovadas, e aí a gente não sabe exatamente onde vai dar. E só para falar uma coisa, a gente já está se estendendo, é que eu prometi no começo do programa que eu não ia ficar em cima do muro. Né? Então, na verdade, dado esse contexto, né, é impossível separar o político do econômico. Né? Na verdade, a economia é política. Eu acho que essa parte que tem a ver com uma questão da sua visão e da nossa visão aqui, de certa forma, sobre a estrutura de como pensar essa reforma. E eu acho que ela já estava meio contratada quando você colocou o Bernardo Api ali, né, que já tinha um interesse enorme em torno da PEC 45. Então, a gente já sabia que viria uma unificação e as consequências dos jabutis, que a gente nem conseguiu falar tanto dos jabutis. Dos jabutis, né? Tem muito. Mas, enfim, eu acho que a gente fechou aqui
né? Exato. Então, a gente tem clareza que é um tema complexo. Estamos há 1 hora falando sobre o assunto aqui. Parabéns para você. Parabéns para você que ficou até aqui nesse momento. E você ficou até aqui. Agora você não vai sair daqui sem curtir o Notas Econômicas. Você não vai sair daqui sem curtir o Instagram, né? Porque é lá que a gente vai seguir divulgando o nosso trabalho. É lá que a gente vai seguir fazendo pequenos complementos a esse ponto. Eu acho que nesse finalzinho aqui a gente já enunciou uma coisa que a gente está querendo trazer aqui, que é um balanço de política econômica nesse primeiro semestre, né? Enfim, até onde o Haddad pode ir, o que ele fez bem feito, o que ele fez mal feito, né? O que significa isso dentro do ambiente político e não só também tecnicista, né? Também, que é uma palavra difícil aqui, mas que é importante que a gente entenda as suas repercussões compartilhadas. É isso, né, Saulão? É isso, Zeca. Então, um grande abraço para você que ficou conosco nessa longa jornada. Nos vemos na semana que vem e no Instagram. Valeu!